Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Por Dentro do Plano, uma produção do Círculo Saúde. Esta será uma edição muito especial. Nós falaremos nela sobre os 30 anos do nosso Hospital do Círculo, completados no último dia 8 de setembro. Para isso, nós temos dois convidados muito importantes hoje nos nossos estúdios. A Isabel Cristina de Souza. Ela é graduada em enfermagem, pós-graduada em gestão de serviços de saúde, em gestão de saúde pública, em gestão de planos de saúde, possui mestrado em enfermagem e gestão e atualmente é diretora de operações hospitalares do Círculo Saúde. Além disso, possui uma carreira conosco de 25 anos. Seja muito bem-vinda, Isabel. Olá, Marco. É uma satisfação estar aqui e vamos lá, né? Contar um pouco sobre a história do nosso hospital. Legal, bem-vindo. Também está conosco aqui o Dr. Renato Caloni, médico especialista em neurocirurgia, possui mestrado em medicina, pós-graduado em perícias médicas e graduado em direito. Foi diretor clínico do Hospital do Círculo, diretor técnico do Hospital do Círculo e atualmente é diretor técnico médico da operadora Círculo Saúde. Ele possui conosco uma carreira de 30 anos, ou seja, está com a gente desde a fundação do nosso hospital. Seja muito bem-vindo, Dr. Caloni. Olá, muito obrigado pelo convite e esperamos contribuir com essa homenagem aos 30 anos do Hospital do Círculo. Legal, a gente está muito feliz com a presença, de vocês, Caloni, Isa. Para começar essa conversa, nós vamos iniciar com a história do hospital. Isabel, que está aí há 25 anos, um quarto de século, participando conosco da história do Círculo. Conta um pouquinho para nós como foi, a idealização do hospital, como isso começou lá, ainda na década de 80, a idealização, o sonho, enfim, e depois a definição, a construção e a abertura, do nosso Hospital do Círculo. Marco, a idealização do Hospital do Círculo foi em 1965. Eu não posso falar da idealização sem contar um pouco da história do Círculo. O Círculo, ele nasceu em 1934, né? Então, o nosso Círculo vai fazer esse ano 91 anos. E nessa história, então, como é que o Círculo começou? O Círculo começou a partir de um movimento da Igreja Católica entre os anos de 1910 e 1940, com a industrialização, que alguns movimentos de operários começaram a surgir em busca de uma legislação social. E a Igreja Católica se mobilizou, então, e começou a promover aí alguns movimentos para apoiar o governo nesse aspecto de ter uma relação mais harmoniosa entre operários e patrões na época. Bem, aí temos dois precursores que eu gostaria de citar aqui, que é o padre Brentano e o padre Moratori, que são padres que então idealizaram, o Orestes Valeta também, que idealizaram esse movimento dos círculos operários no Rio Grande do Sul. E aí nasce o Círculo Operário Caxiense em 1934, e nasce com o Círculo Operário Caxiense uma jornada de solidariedade, de fé e de trabalho, Uhum. Com isso, Marco, dentre a história e no decorrer dos anos, então se formou uma associação na época que se vincularam muitos operários da cidade e da região. E o Círculo representava segurança para esses operários, ao passo que ele estruturou, então, serviços de assistência social, de profissionalização, de assistência à saúde. E ao longo dos anos, então, ele foi se direcionando para as atividades da saúde. E esse foi o foco do Círculo, Mas
tinha outra figura emblemática na igreja e que foi um grande precursor do círculo, que chamava-se Ângelo Tronca, que era um padre que tem aí uma história na idealização do hospital. O círculo prestava muitas atividades na saúde e o padre Tronca, na época, 1965, idealizou um hospital. Mas ele se concretizou em 1995, né? Sim. E o padre teve toda uma participação aí na idealização e também em todos os projetos que envolveram a construção do hospital. Infelizmente, ele faleceu 1 ano antes da inauguração do hospital, né? Uhum. Mas, enfim, ele tem uma história aí de muito sucesso. Ele era um visionário para a época, né? E a gente não pode deixar Sim. de citar o padre Tronca. Foram 30 anos de sonho até a realização, Até a né? E hoje se realização. completam 30 anos desse sonho realizado, tanto é que o Padre Tronca nomeia a nossa capela, o recanto, né? Isso. Dentro Recanto do Padre do Tronca, lá no hospital. nosso hospital. Exatamente. E aí surge, né? Eu acho que a década mais forte aí, a década de 80, quando, né, Isa? Quando o sonho ele começa a se tornar realidade, com a visão do terreno, né, no Jardim América, aqui em Caxias do Sul, né? Isso. Então, aí, frente a algumas mudanças na diretoria do Círculo, na época, tínhamos o senhor Valmir Ferreira, né? E o senhor Valmir Ferreira fazia parte da diretoria do Círculo e ele passava na frente do terreno, né, onde hoje está o nosso hospital, e ele vislumbrava que ali poderia ser um excelente local para a construção do hospital, Marco. E, enfim, aí começaram as buscas em relação aos proprietários, né, Uhum. e as negociações. O Círculo, inclusive, na época, recebeu apoio de empresas, buscou recursos, vendeu alguns bens que tinha para poder adquirir, né, aquela ampla área hoje onde está construído o nosso hospital. Então, houve toda uma idealização e projetos e muitas plantas, muitas discussões junto à prefeitura também, né, para poder viabilizar essa obra que foi realmente um marco, né, para a saúde de Sim, Caxias. sim. E cabe ressaltar também que era uma época que hoje as obras elas são muito mais rápidas, né? Existe linhas de financiamento, né? A própria tecnologia acelerou, mas aquela época Isso. tudo era muito mais difícil, né? E até mesmo a questão de recurso, né? Isso era muito mais. Então torna aí a concretização desse sonho muito mais evidente, assim, né? Evidente, exatamente. Temos que lembrar também outras pessoas que estavam à frente da idealização do hospital. Além do seu Valmir Ferreira, tinha o senhor Frisso e o senhor Alquati, que já não estão mais entre nós, né? E que nós devemos render homenagens a eles, a toda essa empreitada aqui naquela época. Como tu bem falaste, fazer aquela obra naquela época, com os recursos limitados, foi realmente uma aventura. E Uhum, não só um projeto, foi uma aventura. E que está lá, uhum, né? Me lembro bem, pelos anos que eu estou trabalhando em Caxias, me lembro bem quando falaram em construir um hospital naquela localidade, tão longe do centro, né? Então, assim, era um projeto de sonho, de aventura, e que hoje o hospital está no centro, Sim. né? Caxias se expandiu de tal forma que nós hoje não temos mais um hospital longe do centro, né? Nós Uhum. temos um hospital no centro. E, Calone, a construção, né, a abertura do Hospital do Círculo, ela representou muito para a saúde da região, né? O Isso. que a gente pode dizer sobre isso? Bom, começa pela arquitetura do hospital, né? Todos os hospitais antigos são hospitais verticais. Então, o projeto na época, pela dimensão do terreno, se pensou um hospital horizontal, sem andares, sem Uhum, elevadores, né? Com corredores amplos, com alas. Então, foi um projeto arquitetônico disruptivo para a época, né? Até pela concepção que se tinha. E a ampliação do hospital previsto pela dimensão do terreno. uhum, Então, começa pela
arquitetura do Uhum. hospital, que é completamente diferente do que vínhamos tendo em Caxias. Sim, de um caráter, e ainda tem, né, um Um caráter caráter de hotelaria e muito forte, né, exatamente, é. de ambientação, né. E outro aspecto importante do hospital é que ele é permeado de jardins. Uhum. Então tinha essa concepção de que estamos no meio verde, no meio, ecológico perfeito também, né. Então tem essa concepção. O segundo aspecto é que ele foi projetado para ter um funcionamento de rapidez, né? Corredor de serviços diferente de corredor de circulação de pacientes e de familiares, né? E hoje, diante das dimensões que foi feito, ele é um hospital maravilhoso de se trabalhar pela luminosidade, Uhum. pela forma do como ele está posto. E nós vemos isso, né, Isabel, quando as pessoas vêm fazer as avaliações, que eles ficam encantados com a forma que o hospital foi projetado na época. O segundo aspecto que ele representou na cidade, não só arquitetonicamente, foi pela concepção tecnológica do hospital, né. Nós tivemos a primeira UTI funcional de Caxias, que é uma UTI arredondada, circular, Uhum. em que o centro de comando estava no centro dessa área, com todos os boxes individuais, né, fechados, e com equipamentos na época que eram os mais modernos do mundo. Eram importados, alemães, e que os ventiladores, os monitores eram todos de altíssima qualidade para a época. Uhum. Na minha área, eu vou dizer uma coisa que sempre me encantou muito. Nós adquirimos um microscópio cirúrgico que foi o primeiro do estado e o segundo do Brasil, e que permanece em funcionamento até hoje, dentro do hospital, com toda a qualidade. Então, Sim. foi um investimento em equipamentos e instrumentais de altíssima qualidade e que permanecem ainda em funcionamento devido à sua qualidade. Sim. A gente percebe muito isso quando se fala de coisas que permanecem em funcionamento, atualizadas, a própria arquitetura, né, Sim, arquitetonicamente extremamente funcional, né, por N sim, mudanças que a sim, gente teve no tempo. Então, como se percebe que justamente todo o projeto ele foi extremamente visionário. exato. Extremamente visionário e eu diria, Marco, que para a época, isso temos, história para isso Isso. e registros que constam que, Caxias foi para outro patamar, né. Uhum. Realmente a inauguração do hospital com esse cunho, inovador, né, com uma tecnologia de ponta na cidade, elevou que os outros serviços e os outros hospitais pudessem também investir, Sim, né, em sim. estrutura, em tecnologia, em capacitação, né. O Círculo teve um cuidado, por exemplo, de contratar a equipe médica através da Associação Brasileira de Médicos Intensivistas para a nossa UTI adulto. Uhum. Então, não foi uma questão somente de estrutura física e também de tecnologia, e sim de buscar profissionais altamente qualificados, né. Sim. E isso Fator humano trouxe aí profissional, né. que é o conjunto que realmente, né, traz para a gente aí todo esse up na saúde de Caxias para a época. Sim, e acredito que seja importante citar também que o desenvolvimento de um hospital, ele contribui para o ecossistema dos, né, dos outros demais hospitais, enfim, mas de todo o ecossistema de saúde, Saúde. né? Então é um desenvolvimento sempre em conjunto. Eu só queria pontuar um detalhe para ver a significância de que foi o Hospital do Circo para Caxias. Isso do ponto de vista cultural médico. Na época em que foi inaugurado, nós tínhamos uma sala para os médicos com, se eu não me engano, de 25 periódicos assinados. Na época que não existia esses jornais e revistas Uhum. médicas, que tinha que se buscar essas informações na Bireme, em Porto Alegre, nós tínhamos assinatura de 20 ou 25 periódicos presencial numa sala em que os médicos pudessem consultar os artigos necessários em todas as especialidades. Esse foi um cuidado que se teve desde a inauguração do hospital, que a cultura médica se crescesse, que fosse cada vez maior e que tivesse um benefício à população que nos procurasse. Sim.
Bom, e depois da inauguração, né? Obviamente a inauguração já foi uma grande conquista, tanto Certamente. para o círculo, né? Isso. Mas para os clientes do círculo e também para a comunidade. Mas depois disso, o hospital passou, né, nessas 3 décadas, por N diversas conquistas, selos, certificações, enfim. O que vocês podem contar um pouco sobre essas conquistas que a gente teve aí nesses últimos 30 É. anos? Bom, eu vou falar um pouco da história dos 25 anos que eu tenho com o hospital. Realmente, ao longo desses 25 anos, foram muitas conquistas, mas eu começo pela primeira. O Círculo inaugurou o pronto atendimento do hospital em 1994, Marco. Então, na verdade, o hospital começou com o pronto atendimento em 1994. O hospital inaugura as alas de UTI, leitos de internação e bloco cirúrgico, dia 8 de setembro de 1995. Né? Então, ali sim é onde que se cria corpo, né? Uhum. E também vale ressaltar que, na época, os médicos mandavam os pacientes para Porto Alegre, né, para fazer muitos procedimentos que Caxias do Sul não tinha estrutura e condições tecnológicas para conseguir realizar aqui. E o Hospital do Círculo, né, com toda a tecnologia que já falamos aqui, né, então possibilitou que os médicos pudessem utilizar o nosso hospital para realizar esse tipo de procedimento em Caxias. Sim. Então, E só, Isa, desculpa interromper, mas vale uma menção também que à época, hoje o hospital ele é denominado como marca Hospital do Círculo, e à época ele foi apadrinhado, né, por Nossa isso. Senhora Rio de Medianeira. Janeiro. Então, muitos, inclusive, podem conhecer o hospital como Hospital Medianeira, ou Hospital É. Nossa Senhora Medianeira. Também, né? É à medida do tempo, né? Ela continua sendo a Padroeira. nossa padroeira, né? A madrinha lá do Protetora. hospital, protetora. Amor. Mas o hospital, né, adotou a marca Hospital do Círculo. Isto é importante também nós falarmos sobre isso, porque isso retrata a história do círculo, né? O círculo ele nasce a partir de um movimento da Igreja Católica e quando o hospital nasce, ele nasce com o nome de Hospital Nossa Senhora Medianeira. E ainda hoje, né, os Uhum. nossos pacientes beneméritos, né, que são aqueles pacientes que estiveram com nós desde o início e muito antes do hospital, eles falam sempre para mim, sempre foi e sempre será o Hospital Nossa Senhora Medianeira, né? Então, a gente tem essa marca que hoje é muito forte dentro do círculo, né? A marca, inclusive, traduz um dos nossos valores, que é a espiritualidade. Uhum. Perfeito. E depois, o que a gente pode considerar nos próximos anos as principais evoluções e conquistas, tanto em termos de certificação, tecnológicas? Então, 1997 foi o ano que nós inauguramos a ala materno-infantil, né? E a ala materno-infantil, então, trouxe um slogan de que aqui nasce o futuro de Caxias, Uhum. né? E de lá para cá, Marcos, são 46 mil pessoas nascidas no Hospital do Círculo. Né? Nossa. E a área materno-infantil, ela ficou como referência para a cidade por muitos anos. Ainda hoje ela é referência, né, para especialidade de pediatria, gineco-obstetrícia. Ao longo dos anos, então, fomos ampliando leitos, né? Em 2001, inclusive, tivemos a última ampliação de leitos para enfermaria com a instituição do setor 550, onde era um setor que atendíamos pacientes oncológicos, né? Em 2009, aí, iniciamos uma planta para uma nova UTI que inaugurou em 2012, né? Então, no ano de 2012, tivemos a inauguração de uma segunda UTI adulto. 2015, com a mudança da legislação, tivemos a separação das UTIs neo e pediátricas, que até então era dentro da mesma estrutura, né? E Uhum. a partir de 2015, então, houve essa segregação e ampliou mais ainda a nossa área materno-infantil, referenciou ela para toda a região. Em 2019, tivemos a inauguração do nosso centro de oncologia, Então, né? E aí começamos a estruturar dentro do complexo hospitalar os centros de especialidades. uhum. Então, hoje, além do hospital, nós temos lá vários centros de especialidade que traz, né, serviços aí completos Sim. para o nosso círculo. E complementando a fala da Isabel, isso é uma tendência moderna, né, de ter centros de especialidades dentro da
da palavra moderna, da ecoestrutura, Uhum. né, do ecossistema hospitalar, de ter todo o agregado dentro desse ambiente para que tenha melhores resultados e melhor assistência. Complementando a fala da Isabel, a nossa UTI, isso não dito por nós que somos, vamos dizer, temos o viés de Uhum. acharmos as nossas UTIs maravilhosas, e elas são, né? Dito por pessoas que visitam por especialistas em intensivismo, que a nossa UTI tem a melhor arquitetura e a melhor forma de atender os pacientes hoje, né? Então, isso é um reforço à comunidade, com medo de que as coisas possam ser diferentes. Não, nós temos uma estrutura de intensivismo maravilhosa hoje por todos os equipamentos e pela estrutura que nós temos, né? Agora chama atenção, né? 46 mil nascimentos é uma cidade de. Não, mas tu vai te impressionar com o número de atendimentos nesses 30 anos. Pois então, esta é a dúvida. A gente tem esse número de né, um número aproximado de atendimentos? Temos, Marco. Temos e chama a atenção, né, doutor É isso Renato, aí. que ao longo dos 30 anos de história, mais de 2 milhões de atendimentos passaram pelo nosso hospital, Marco. Entre atendimentos de cirurgias, de Uhum. internações, de pacientes que procuram o nosso setor de urgência e Emergência. emergência, né? E exames. Olhem só, mais de 3,5 milhões de exames realizados no nosso hospital. Então, é um volume de atendimento muito expressivo, né? Sim. Que retrata aí toda a importância para a saúde de Caxias, que o Círculo sempre esteve, né, à frente. Sim, agora esse volume de atendimento, de nascimentos, de atendimento, enfim, né, ele traz um ponto que ele é bem importante. Todos esses atendimentos, ele envolvem, acima de tudo, pessoas, né, que é aquilo que o Círculo sempre frisa muito bem, a questão de que sempre cuidamos de pessoas em todos os momentos. Isso talvez traz alguns pontos desafiadores, né? Vocês têm alguns pontos de desafio, algumas histórias marcantes que a gente pode trazer aqui? Certamente devem ter N, né? Se a nossa memória não nos trai, enfim. Mas o que a gente pode contar de principais desafios, né? Desses atendimentos ou de histórias marcantes? Eu penso e lembro de muitas, né, mas eu vou citar uma que retrata o nosso cuidado, e o nosso compromisso com as pessoas, Marco. Que foi um atendimento que tivemos aí alguns anos atrás, de uma criança que chega no nosso hospital com uma intercorrência grave, né? E ela começa ali a ser atendida pela nossa equipe, enfim, e realmente, de fato, apesar de todos os esforços da equipe, nós não conseguimos salvar. E ela tinha 2 aninhos de idade. Uma semana depois, os pais procuram a administração do hospital para fazer um agradecimento. A partir de uma perda, eles procuram o hospital para fazer um agradecimento. E me chama a atenção o que eles falaram para nós na época, que eles retrataram a missão do Círculo, que é oferecer as soluções integradas de Uhum. saúde e oportunizar a melhor experiência em saúde. E eu lembro daquele pai falando comigo e dizendo: olha só, a gente sabe, a gente sentiu que todas as soluções possíveis vocês entregaram no atendimento do nosso filho. A gente sentiu e percebeu isto. Mas ainda assim não foi possível, né, resgatar a vida dele. Porém, a melhor experiência em saúde nós tivemos aqui, porque a gente sabe que vocês fizeram tudo pelo nosso filho, vocês ofereceram tudo o que era possível oferecer naquele atendimento complexo e grave, e a gente também se sentiu muito acolhido naquele momento de dor. Isso retrata um compromisso com os nossos clientes, mas isso retrata especialmente, Marco, um compromisso com as pessoas que lá atendem outras pessoas em estado de vulnerabilidade.
o Círculo tem uma grande preocupação com os seus funcionários, com seus colaboradores, né, para que a gente possa, em primeiro lugar, como instituição, ter uma preocupação com eles, com o cuidado deles, para que assim eles possam se sentir, né, mais fortalecidos para atender todas as pessoas que nos procuram. É. Então, lembro dessa história, eu acho que foi uma história bastante marcante, né, que trouxe para nós aí um reforço em cima daquilo que a gente se propõe a fazer, que é atender bem as pessoas, independente dos desfechos que nem sempre são positivos. Em relação a atendimentos médicos, ao longo desses 40 anos de medicina que eu tenho e 30 de círculo, nós temos muitas experiências, mas elas vão ficando na memória como um todo do bem que conseguimos fazer para esses pacientes. Como a Isabel frisou, nem sempre temos o objetivo de devolver o beneficiário, o paciente, a sociedade de forma. Nós temos derrotas e elas, para nós médicos, são muito mais marcantes do que vamos dizer, os Desfechos sucessos, positivos, porque o né? sucesso ele se apaga ao longo do tempo, mas aquele resultado não esperado ou que não nos agradou, ele fica marcado. Uhum. E creio que todo esse volume de beneficiários que o Hospital do Círculo atendeu ao longo desses anos, todos têm muita história para contar, né? E eu vou dizer, recentemente eu operei uma menina que eu operei ela com 5 anos de idade. E ela saiu muito bem, obrigado. E ela voltou agora com 17 anos para fazer uma revisão. E ela tem se apresentou nos exames uma malformação arteriovenosa na área que eu operei. E a mãe dela não queria, porque o hospital, porque a avó da menina, teve mau desfecho, mas ela acabou internando no hospital, acabou sendo operada e acabou saindo com todos os elogios possíveis e imaginários para o atendimento do hospital. Quer dizer, diante dessa evolução, e o hospital sempre vai ser uma evolução, ele nunca está parado no Uhum. tempo, ele nunca chega na estação final. Por quê? Porque nós temos coisas a acrescentar diariamente. Nós temos um número de médicos que beira 700 médicos todos os dias, atendendo os beneficiários do Círculo e as outras operadoras que nos procuram. Então, dentro desse corpo médico, temos excelentes profissionais, né? E que fazem o maior bem para os nossos beneficiários. Certo. Além desse corpo clínico de aproximadamente 700 profissionais, a gente tem um corpo de funcionários, né, de modo geral. Hoje, Isabel, quantos profissionais a gente tem no Círculo? Marco, no Círculo nós temos em torno de 1.200 profissionais, né, sendo que destes em torno de 800 estão na planta do Uhum. complexo hospitalar, né, que envolve o hospital, o nosso centro de diagnóstico por imagem e os nossos centros de especialidades. Certo. De novo, é quase uma população de muitos bairros ou municípios, né? É. E é importante frisar isso, Dr. Caloni comentou Sim. muito bem a questão de que são 3 milhões, né, 2 milhões de atendimentos, mas para muitos casos são atendimentos únicos, ou todos eles são atendimentos únicos. Isso. Então, os desfechos, né, os Assim nascimentos, mesmo. os momentos de alegria, são momentos que vão ficar marcados tanto como os momentos de talvez tristeza, e certamente aquele espaço ele vai estar marcado na memória, né, de muita gente. E tem um outro ponto, só para a gente não deixar passar, talvez de desafio, porque isso vai ser, né, talvez por dezenas de anos ainda, a questão da pandemia, né? Acho que isso foi um desafio, de modo geral, para todo mundo, né? Mas nos hospitais a gente encontrou pontos assim de muita referência em relação à pandemia de Covid. Então, o que dá para contar daquele período da incerteza dos primeiros dias depois da adequação, né? A gente lembra que à época o hospital teve que ser dividido, né? O medo até que se instaurava assim no ambiente, porque as pessoas tinham medo de sair na rua. Então Exatamente. imagina, né, É. ir para o hospital. Enfim, como é que foi esse período aí? Enfim? Eu vou fazer uma analogia que é uma analogia um pouco tosca, mas imagina nós todos termos uma peste negra. Não sabíamos como ia terminar e como ia começar. Nem como começou e nem como ia terminar, na verdade.
E a pandemia foi mais ou menos uma coisa assim. Nós começamos e as adequações foram cada vez mais sendo feitas e rigidamente para que tenhamos os melhores resultados. Eu sei, a Isabel vai tocar no assunto. Nós não deixamos de atender nenhum paciente na época da pandemia. O Hospital do Círculo nunca recusou nenhum doente na sua entrada. Todos os pacientes graves que tiveram necessidade de internação tiveram o seu acolhimento dentro da estrutura. Me lembro bem, né, Isabel, quantos projetos nós fizemos inicialmente de protocolos para a segurança dos pacientes. Nós dividimos o hospital em dois. Uma parte era Covid, outra parte ela não era Covid. E não tinham contato entre si, né? Porque, mais uma vez, graças à arquitetura do hospital que nos permitiu fazer isso. Uma arquitetura horizontal que podia ser dividido o hospital no meio, para um lado e para o outro. Claro que com o avanço da pandemia nós tivemos que adaptar toda a nossa estrutura para atendimento. Nós tínhamos 2 UTIs que ficaram tanto para doentes Covid como para pacientes não Covid, porque os pacientes não Covid grave continuavam chegando no hospital, sejam os infartados, sejam as hemorragias cerebrais, sejam as infecções graves, eles continuavam chegando, né? Mas, novamente, ressaltando, a arquitetura dos nossos boxes de UTI nos permitiam internar misto, né? Pelo isolamento total. Nós tínhamos que cancelar cirurgias naquele período e transformarmos o bloco cirúrgico em lugares, em espaços que pudessem atender os pacientes. Recuperação virou UTI, andares tiveram que ser adaptados para atender os pacientes. E o grande desafio foi encontrar médico, enfermagem, assistentes, pessoas que pudessem trabalhar, porque existia uma legislação que não permitia uma série de funcionários, devido à sua idade, devido às suas condições, que não poderiam estar trabalhando naqueles ambientes. Então, foi um desafio muito grande, inclusive, de encontrar pessoal e material humano para isso, né? Apenas para complementar, isso me lembro de ser um ponto bastante levantado e recorrentemente isso é debatido, a questão da abertura de leitos, né? O quanto abrir leitos não significa apenas abrir um quarto, né? Exatamente. Então, existe uma estrutura multiprofissional envolvida. E aqui tem um ponto em que a administração do hospital, na figura da Isabel, foi fundamental, porque na época nós tínhamos equipamentos limitados para desejos e necessidades que se avolumavam de maneira que nós não tínhamos a menor dimensão. Então, era uma logística muito grande, sair atrás de equipamentos, comprar equipamentos superfaturados, né? E o hospital e a estrutura precisando dispensar aqueles recursos que já eram escassos. E aí conseguimos fazer tudo isso, né? Comprar medicações, não existia medicações no mercado, tivemos que fazer importações diretas, né? E aí, tudo vocês imaginam, a lei do mercado, ela é cruel, entende? Então, imagina, o mundo todo, com uma situação que todo mundo demandando as mesmas necessidades. E, mesmo assim, nós conseguimos atender a todos que nos procuravam no hospital. Eu me lembro, para te ver, o drama que foi, Marco, isso eu vou dizer, das pessoas que trabalharam dentro da estrutura. Essas são as que nós merecemos dar todo o crédito e todo o louvor a elas. Eu me lembro de umas funcionárias da UTI que trabalhavam em outra instituição e que vieram para assumir o plantão durante o dia na nossa UTI. Me lembro delas chegando chorando, porque na outra instituição tiveram uma dúzia de óbitos numa noite só. Então, era um ambiente desesperador, né? Para quem tinha o cargo de gestor, ele tinha que se movimentar e fazer o melhor que podia dentro da estrutura com os recursos que se tinha. E, felizmente, contamos com colegas médicos de outras especialidades que se propuseram a nos ajudar e a colaborar conosco naquela época. Então, tem muito da solidariedade de todos, né, para vencer uma etapa, vamos dizer, foi a peste negra do século XXI, que eu não sei se não vai ter uma outra num curto espaço de tempo. Melhor a gente não falar sobre isso, né, doutor Caloni? Mas, Marco, uma fala complementando ao que foi dito, a pandemia,
Inicialmente foi um pavor para todos nós, né? Para toda a população e para os serviços de saúde, porque pelo desconhecido, né? Nós não tínhamos a proporção que aquela pandemia ia tomar. E nós tínhamos que estar preparados. Então, o fator emocional, Marco, aqui ele foi fundamental para a gente conseguir hã, organizar o hospital, estruturar os serviços, buscar dar conta dos desafios externos, que era comprar insumos, né? Nós tínhamos uma obrigatoriedade do uso de máscaras e nós não tínhamos máscaras disponíveis para comprar, né? Então, assim, muita mobilização com apoio público, enfim. Então, foi um período que envolveu um fortalecimento emocional dos gestores e também dos executores, de quem estava lá à beira-leito, porque existia uma grande preocupação, né, eu estou aqui, mas eu posso adoecer ou eu posso levar isso para minha Sim. casa, eu tenho o pai já com uma idade, eu tenho então um público de risco em casa. Nós tivemos que fazer um trabalho muito forte individualmente falando, né, e Uhum. como gestores replicar este trabalho também para o nosso público de funcionários. E isso trouxe para nós, né, doutor Yeah. Renato, uma experiência única, né? Eu diria assim que nós que estivemos à frente da administração de um hospital no momento da pandemia, apesar de todos os desafios e todo o desgaste que foi, a gente Isso. precisa agradecer, porque foi um momento muito gratificante, Marco. Nós podemos contribuir porque nós fizemos tudo que pudemos, Sim. tudo. E inclusive eu gostaria de citar que a administração do hospital, ela tem uma visão para alguns prédios, né, Uhum. que são situados ali aos arredores. Eu nunca vou esquecer de um momento que nós estávamos trabalhando às 10 horas da noite, né, com jornadas longas e extensas, e os vizinhos, então, né, do hospital vieram às janelas Uhum. e bateram palmas para palmas nós, ali. e aquilo também foi fortalecendo nós todos que estávamos ali, né, dando o máximo de si para conseguir dar conta aí de todos os desafios que a pandemia nos trouxe. Certo. E com tudo isso, entrando num tópico que é muito importante ressaltar, em meio à pandemia, o hospital recebeu a certificação de acreditado em excelência, né? O que a gente pode contar sobre as certificações que o hospital já recebeu? Hoje ele é acreditado, nível 3, enfim. A gente pode explicar um pouco sobre essas certificações, o que ela representa também, né? Então esta é uma conquista que eu gostaria de ressaltar. Realmente é algo assim que muito nos orgulha, e que retrata o esforço do time que lá estava. Nós estávamos no meio da pandemia e tínhamos no nosso planejamento estratégico fazer, então, um upgrade aí no nosso nível de certificação. Nós éramos certificados nível 2, né? E nós tínhamos, então, o planejamento de ir para o nível 3, que é aquele que traduz excelência em gestão, qualidade e segurança nos serviços de saúde. Marco, como administradora do hospital na época, confesso que, né, deu um frio na barriga. Como é que nós vamos dar conta, né, de cumprir todos os requisitos que envolvia essa certificação em meio a uma pandemia, né, onde o nosso foco total estava, então, no atendimento dos pacientes que estavam acometidos aí pelo Covid. E eu lembro bem, doutor Renato, acho que tu vai lembrar que eu chamei o nosso grupo de gestores, Marco, na época que eram 18, né? E numa sala eu disse: olha só, nós temos no planejamento a busca da certificação nível 3 pela ONA, que está previsto para daqui 2 meses. E nós temos que tomar uma decisão em conjunto. Se nós vamos, de fato, buscar essa certificação e dar conta de atender todos os requisitos, ou se nós vamos, então, prorrogar esta decisão em função de todo o nosso foco ali no atendimento aos pacientes acometidos pelo Covid. Foi unânime a decisão do time, a decisão não foi minha, a decisão foi nossa, de que sim, nós íamos buscar a certificação por excelência, considerando que a pandemia nos exigia isso.
né? A pandemia nos exigia que nós fôssemos muito eficientes e que nós fôssemos muito qualificados, na prestação de serviços. Então, a decisão foi em conjunto e, de fato, Marco, nós conseguimos prorrogar aí 2 meses apenas da data, até por questões de agendas Uhum. dos auditores da Editores. ONA, né, que é a Sim. Organização Nacional de Acreditação, para vir fazer, então, toda a auditoria nos nossos serviços e nos certificar. Então, essa é uma grande conquista, né, que marca a história do nosso hospital, que em meio à pandemia nós conseguimos, então, buscar essa certificação que hoje traz para o Círculo aí uma realmente assim uma confiança de que os nossos serviços são certificados, porque eles traduzem qualidade e segurança assistencial. Certo. Se eu não me engano, essa fala foi na minha pálida memória, foi lá no auditório. Né? Exatamente, Exatamente. exatamente. Foi muito significativo, porque as pessoas estavam imbuídas realmente de buscar essa certificação e de fazer. Até porque as pessoas são movidas a desafios. E era um desafio. E nós temos, né, Isabel, que hoje dar merecimento às pessoas que estavam na época e que hoje já não estão mais na instituição, foram por outros caminhos, né? Então isso é muito importante. Falando nisso, eu quero ressaltar, desde a inauguração do hospital, o nome do Dagoberto Godoy, doutor, que foi o primeiro diretor clínico, e do Dr. Jaime Muratori, que foi o primeiro diretor técnico. São pessoas que começaram a Uhum. história médica dentro do Círculo. Tá? Eu só queria fazer essa pequena pausa, Sim, né, na na- pandemia, e dizer que nós temos algumas pessoas que a gente tem que render as nossas homenagens a eles, porque eles, de alguma forma, visionários, pioneiros, aventureiros, eles estão sim. na nossa história também. E isso vem muito ao encontro do próprio Círculo, né? Eu acho que o Círculo sempre deve render muito, né, os agradecimentos, né? Ele é uma associação, né? O Círculo não é Sim. uma empresa, é uma associação também formada por voluntários, por entidades né? É. Uma entidade formada por voluntários que isso começou lá, né? Há 91 anos. Então, esse espírito colaborativo, ele tá muito no DNA, no gene do Círculo. E saindo, então, né, da pandemia, né, com todos esses desafios, o que a gente pode dizer hoje em termos da estrutura atual do nosso hospital, já, né, agora olhando um pouquinho para o futuro, né, o que a gente tem hoje? Um hospital, ele é vivo, ele está sempre em evolução, enfim, É. porque a saúde também vai se modificando, as formas, né, a deshospitalização, ela vai aumentando, né? Como é que isso, o que a gente tem hoje estruturalmente e o que a gente está mirando aí para frente? O hospital hoje, como um organismo vivo, an- eu vou historiar diferente. Antigamente, nós tínhamos um modelo hospitalocêntrico, que era o hospital o centro de todo o atendimento e de toda a globalidade. Hoje, se preconiza que o paciente que vem para o hospital, ele permaneça o menor tempo possível para que tenha sua situação resolvida e que ele volte para o seu ambiente. Porque isso, por minha experiência de casos que eu já atendi ao longo desses anos, a melhor recuperação é doméstica. Então, nós temos que nos desimbuir desse espírito de que o hospital é o centro e é que toda a recuperação se faz lá. Não. O hospital, ele precisa ter todas as condições de solucionar a situação do paciente, do beneficiário, de quem nos procura e devolvê-lo à comunidade o mais rápido possível. Bom, então os hospitais hoje, eles têm um desafio, né? Para que isso ocorra, nós temos que estar sempre aprimorando tecnologicamente, até porque a descoberta médica, a descoberta científica, os estudos mostram uma evolução cada vez mais acelerada. O que levava 20 anos atrás, quando eu comecei medicina, para se modificar uma conduta, hoje em 2 anos, Uhum. 3 anos se modifica. E ao longo de todo o tempo, o que fez com que além desse conhecimento médico, o que se fez para que esse atendimento fosse mais rápido e mais eficiente? A tecnologia médica, né? A tecnologia vem mesmo. Eu sou do tempo que para fazer uma cirurgia de úlcera, tinha que abrir o abdômen do paciente.
Hoje um comprimido soluciona o problema de uma úlcera. A cirurgia que era extensa, aberta, hoje se faz com meios de videolaparoscopia. O paciente entra de manhã, vai embora de noite, quando ele ficava uma semana, 10 dias internados. Então, a estrutura hospitalar, como um organismo vivo, ela precisa de gente qualificada, de pessoas qualificadas para ter todo esse ecossistema, de equipamentos, e isso é um grande desafio. Por quê? Porque a medicina, ela não é barata. O hospital não é barato. Então, a situação econômico-financeira está sempre no balanço. E a administração do hospital está sempre cobrando. Nós temos que poupar recursos para poder investir. Então, isso é uma situação, vamos dizer assim, de desafio constante para as instituições hospitalares. E, claro, os equipamentos hospitalares não é que nem uma fábrica que fecha às 6 da tarde e religa o equipamento no dia seguinte. O equipamento ele continua funcionando 24/7, ele tem o seu desgaste, ele tem a sua manutenção e tem que ter a sua reposição. Tudo isso faz com que nós tenhamos esses desafios de manutenção da tecnologia, de acréscimos de novas tecnologias. Por exemplo, nós fomos o primeiro hospital que tivemos uma ressonância nuclear. Nós adquirido em Caxias do Sul. Agora, Caxias tem 7 ou 8, se eu não me engano, ressonâncias. E tudo isso foi o pioneirismo do Hospital do Círculo que trouxe para a comunidade. Sim, foi tracionando Tracionando, isso, né? isso aí. Então, é essa dinâmica que as pessoas têm que olhar para o Círculo e ver. O Hospital do Círculo foi pioneiro lá atrás e foi tracionando. E é o nosso objetivo no futuro, e a Isabel vai complementar toda essa minha fala, de tracionar mais ainda, de subir mais a régua ainda da tecnologia, pela aquisição de novos equipamentos, e ela vai falar agora da nova hemodinâmica, que eu sei que ela está louca para falar, né? Que foi um novo equipamento, que vai ser o mais moderno que a gente do sul do país, né? Então, tudo isso faz com que nós tenhamos o objetivo, na missão do hospital, nos seus valores da instituição, o melhor atendimento e a melhor experiência para os nossos clientes. Marco, aqui é importante, além dessa fala, dizer e deixar claro que na saúde, a saúde hoje impõe um desafio, que é nós conseguirmos que as nossas instituições elas permaneçam sustentáveis, né? A saúde é muito cara. E na saúde, pelas práticas, pela cultura, por N motivos, nós temos muito desperdício. O foco do Círculo hoje é eliminar desperdício, melhorar a eficiência nos seus serviços e, realmente, a partir disto, conseguir direcionar recursos para fazer o que o nosso cliente precisa que seja feito. Então, quando a gente fala na gestão, olha, a gente precisa otimizar os recursos, sempre é com esse foco em eliminar o desperdício, em melhorar a eficiência dos serviços para que a gente consiga ter o recurso disponível para investir numa tecnologia, para comprar um insumo que vai trazer mais evolução tecnológica, para a gente remunerar melhor os profissionais, para buscar cursos de capacitação e qualificação do corpo clínico, do corpo de funcionários, enfim, a necessidade de investimento ela é muito alta. E se nós não tivermos essa responsabilidade em otimizar os recursos, eliminando desperdícios e buscando uma melhor eficiência em tudo que a gente faz, vai faltar recurso, né? Então, hoje, esse é o nosso grande foco. E por isso também, né, trabalhando muito forte com os médicos e com todo o nosso corpo de equipe multiprofissional, nós buscamos tirar esse modelo hospitalocêntrico, né? Então, assim, o paciente interna somente se ele precisar internar, né, para resolver a condição aguda dele. Mas nós, a partir do momento que tiramos o hospital, o paciente do hospital, nós precisamos também oferecer uma estrutura de retaguarda, né, no âmbito ambulatorial, para que esse paciente continue assistido, né? Então aí nós estruturamos esse ecossistema
para que a gente consiga, de fato, manter o paciente internado menos tempo, mas o tempo que ele precisa, né, e que não tenha nenhuma deficiência do atendimento nesse pós-alta, e que também evite de ele voltar para o hospital em função de uma desassistência aí no âmbito ambulatorial. Sim. E em termos de investimentos, então, agora pensando no futuro, vamos falar da hemodinâmica, Isa? O que mais que a gente tem aí pela frente? Então, nós temos alguns pilares, né, além dos investimentos. Nós, hoje temos o planejamento de tornar o nosso hospital referência, ele já é, né, mas e acompanhando a evolução tecnológica também e as exigências da saúde, tornar o nosso hospital referência para alta complexidade, né? Então aí temos planos de estruturar novos serviços ou novos prestadores, né, para poder oferecer um atendimento de baixa complexidade em outra estrutura e tornar, então, o círculo para atendimento de alta complexidade. E aí entra, então, esse investimento aí bastante alto que o círculo fez aí no último ano, né, e deve inaugurar aí no próximo mês, que é a nossa hemodinâmica, né? A hemodinâmica do círculo hoje nós temos um serviço de hemodinâmica, mas ele é um serviço terceirizado que o círculo tomou a decisão há uns meses atrás de assumir como próprio, né? Fez todo um investimento, Marco, em uma sala, né? Porque tem uma legislação bem pesada, né? Que impõe aí uma estrutura bastante especializada para poder comportar este equipamento. Então, foram mais de 8 milhões de investimento em área física e também no equipamento que hoje, que a partir da sua inauguração vai oferecer para os procedimentos de cardiologia, vasculares, neurológicos, né, doutor? A gente vai poder oferecer no círculo. E vem outras novidades por aí também, né? Temos, então, o nosso hospital com 30 anos, ele é relativamente jovem, mas para a estrutura ele já está exigindo aí também algumas revitalizações, né? Então, nós temos aí para o próximo ano projetos de revitalizar os nossos leitos, o nosso bloco cirúrgico, a nossa unidade de centro obstétrico e outras alas, ampliação do nosso setor de urgência e emergência, enfim, várias outras reformas que acontecerão aí, né, para que a gente mantenha o hospital na linha da fronteira do conhecimento e também da inovação tecnológica. E falando então nessa questão dos investimentos, um pouco dos números da estrutura, quantos leitos, qual é a área do hospital hoje, o que a gente pode falar disso? A gente tem esse Temos sim, nós temos em torno de 100 leitos ativos hoje, né? Nós estamos ali com 2 unidades fechadas em função da reforma, né? Nós trabalhamos com 3 UTIs, que são uma UTI adulto, uma UTI pediátrica e uma UTI neonatal. Além disso, temos 6 salas cirúrgicas e 2 salas de centro obstétrico, onde nasceram, então, as 46 mil pessoas, né? Temos uma área de diagnóstico por imagem, ali a gente faz exames de ressonância, tomografia, raio-x, ecografia, mamografia, enfim, uma infinidade de exames. Uma área de pronto atendimento, Marco, onde por ali passam em torno de 8 mil clientes mês, né? A grande maioria círculo, mas também nós atendemos outras operadoras de saúde. E temos os nossos centros de especialidade, né? Que envolve a ortopedia, a oncologia e o nosso centro de gastro. Se a gente puder agora, assim, encaminhando para o final, um bate-papo, né? O tempo passa muito rápido, né? A gente teria muita história também para contar, enfim, acho que à medida que as pessoas vão acompanhar também a nossa conversa aqui, vão se lembrando de momentos que tiveram junto do Hospital do Círculo, dos profissionais, e de novo, valorizando muito, né, os investimentos em infraestrutura concreta são extremamente importantes, mas tudo isso também exige um investimento em capital humano, que é o grande tesouro aí do círculo, a gente costuma frisar, né? E aí, a gente se encaminhando para o final, eu gostaria, né, de fechar, depois também vocês podem complementar eventualmente com algo que ficou de fora,
mas com uma pergunta bem importante, assim, hoje o que diferencia o Hospital do Círculo dos demais hospitais? Qual é o nosso tempero, vamos dizer assim, né, que dá a característica especial, assim, pro Hospital do Círculo? O que vocês elegeriam como esse diferencial? E eu vou começar antes, que a Isabel tem muito mais, vamos dizer assim, a falar do que eu. Eu, como médico, eu nunca deixei de atender no Hospital do Círculo por uma razão muito simples. Eu me senti sempre acolhido como médico nas minhas demandas e sempre tive o maior prazer em trabalhar pelo cuidado aos pacientes que tem, né? A estrutura sempre teve um grande cuidado. Não vou dizer que sempre foi maravilhoso e perfeito, porque nós somos humanos e temos os nossos defeitos. E as gerações que se passaram, teve gerações mais comprometidas, menos comprometidas. Mas sempre houve o espírito que perpassa. Isso tem um nome em alemão que é muito interessante, chamado Volksgeist, que é o espírito que perpassa na instituição desde a sua inauguração. E aí isso faz com que as pessoas que entram para trabalhar no círculo se engajem nesse espírito, porque aí se forma a cultura da instituição, ela vai passando. Então, o que diferencia das outras instituições não é só a tecnologia, um equipamento mais moderno, outro, é o cuidado que se tem com o nosso paciente, né? E esse cuidado sempre foi uma diretriz que o hospital impôs para que se tivesse cuidado. Até porque a origem do círculo operário é uma origem humana, Uhum. né? De atendimento ao desvalido, ao necessitado, a capacitação das pessoas para que elas tivessem uma boa vida. E eu acho que esse espírito, se tu botares num grande globo, vai ver que está todas as dimensões do atendimento humano ali dentro. E o hospital se encaixa exatamente nesse espírito que lá atrás se fundou o Círculo Operário, de atendimento ao ser humano. Eu acredito assim, ó, hospitais mais modernos vão existir, isso aí está cheio de propaganda, de equipamento A, equipamento C, estereotaxia e tudo mais. Mas o que faz realmente as pessoas sentirem-se agraciadas no seu momento mais difícil é o atendimento humano que se pode dar e a resolução do problema, dando uma experiência para ele, dizendo assim, olha, e ele sair dizer assim, ó, que nem aquele pai que ela citou, de sair satisfeito mesmo não tendo o seu desejo satisfeito, mas ele sair da lá com a certeza que tudo foi feito com maior amor, maior carinho, com maior atenção e que isso realmente se traduz do espírito na instituição. Por quê? Porque se ele precisar, ele volta. Ele sabe que lá ele vai ter. É, Marco, com todo respeito aos hospitais de Caxias, né, todos são ótimos hospitais. Eu vou falar das nossas forças, né. Realmente o que foi citado, eu reforço como um ponto muito forte nosso que nos diferencia, que é o atendimento humanizado peculiar, né. Porque hoje está muito em voga, se fala muito sobre atendimento humanizado, mas de fato, isso acontecer no dia a dia, ter uma constância, é desafiador, né. Nós trabalhamos com muitas pessoas, as pessoas são diferentes, mas quando elas estão dentro de um sistema que preconiza isso, fica mais fácil de nós conseguir minimizar aí o jeito de ser de cada um para que e direcionar para o atendimento que a gente tem como valor. Um dos valores do círculo é compromisso com a sociedade e o outro é respeito nas relações, né. Então nós precisamos concretizar isso nas nossas atitudes. E há sim, como eu citei antes, um trabalho muito forte com o nosso público interno para que ele se sinta cuidado, para que ele se sinta assistido, para que ele se sinta ouvido. E a partir daí, se resolvendo as questões de relações e as questões todas que envolvem, né, a operação do dia a dia, que ele se sinta mais engajado para, de fato, fornecer um atendimento mais humanizado, um atendimento que tenha um acolhimento, que tenha uma empatia, né, que tenha uma sensibilidade relacionada ao momento de cada um que lá chega, né. Muitas vezes, chegam lá pessoas com situações que não são
tão urgentes ou que não são tão graves, mas para a pessoa naquele momento, né, é uma situação que está tirando ela está colocando ela numa situação de risco, está colocando ela numa situação de angústia, de dor, de sofrimento, e nós, como profissionais, precisamos ter essa sensibilidade e respeitar isso. Então, vejo que esse é um grande diferencial do Círculo, né? Isso também é retratado por toda uma área hoje, Marco, que o Círculo tem, que acompanha a jornada de atendimento dos nossos pacientes. Isso não só no nosso hospital, né? O Círculo hoje é bem maior do que o nosso hospital, e isso é uma diretriz institucional. Então, hoje nós temos uma área que cuida do atendimento. Então, nós, gestores, sabemos quais são as áreas que vêm apontando mais queixas, mais problemas, onde a gente precisa atuar com mais foco, né? E temos muito orgulho de poder dizer hoje que os nossos níveis de satisfação em relação ao atendimento do hospital, né, são muito bons. E isso é retrato de todo um trabalho, de todo um compromisso em relação a tudo que eu falei. Também é algo que nos dá mais certeza, né? Porque a gente é suspeito para falar, a gente tem um viés, né, de ter tantos anos ali, e também por estar participando de todas essas melhorias, que é o relato dos próprios profissionais, Marco. Médicos e outros profissionais, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, enfim, todos que citam para nós a vontade de estar trabalhando no Círculo, né? Eu tenho uma prática de gestão que é o café com os funcionários. Então, mensalmente a gente faz turmas ali com o nosso público, que realmente é aquele público que está lá embaixo na operação e que tem o contato direto com os nossos clientes. E a fala é sempre a mesma: estou muito feliz por estar aqui. Isso não quer dizer que a gente não tenha problema, né? Que a gente não tenha questões muitas vezes de conflito para resolver, não, mas a forma com que a gente trata isso, né? Com transparência, com respeito. Então, a gente tem aí indicadores que nos mostram que as pessoas gostam de estar no Círculo, querem estar ali, né? E que são felizes por estar ali. E isso é retratado também por muitos que vão embora e querem voltar, né? Retornar. E querem retornar para continuar fazendo parte dessa história. Que bom. Gente, isso calma. só complementar rapidamente, isso é um grande desafio na administração hoje, né? Fazer com que as pessoas queiram trabalhar conosco. E isso é um objetivo da instituição: atrair os melhores profissionais para dar o melhor assistência aos nossos beneficiários. Uma palavrinha aí que é bem desafiadora, que é o engajamento. Engajamento. Tá na pauta de todo empreendimento, de todo negócio, enfim, seja ele em qual área for, né? Bom, o nosso tempo estourou já, né? Quero, né, agradecer a presença aqui da Isabel, né? Atualmente nossa diretora de operações hospitalares do Círculo Saúde. Representa aqui uma história de 25 anos, né? Uma carreira de 25 anos com a gente, com o Círculo e com o hospital também, né? Então, Isabel, muito obrigado, e comemorando aí 30 anos do hospital, que venham mais, aquela clichê, né? Que venham mais 30, enfim. Marco, eu gostaria de agradecer, né? Para mim é um presente estar aqui, né? São 25 anos da minha vida que eu dedico ao Círculo, mas com muito orgulho, né? Os valores do Círculo hoje representam os meus valores pessoais. E eu gostaria também de agradecer a todos que passaram, né, ao longo dos meus 25 anos, que passaram, que ainda estão lá, ou alguns que foram e voltaram, né? Porque são essas as pessoas que fizeram história, né? E que me ajudaram muito para chegar onde eu cheguei, para também poder estar aqui. Então, muito obrigado, e é uma grande satisfação e um grande presente participar desse momento do Círculo. Bom, agradecer também ao Dr. Renato Caloni, muito obrigado pela presença. Caloni, que foi diretor clínico do hospital, foi diretor técnico, né? Atualmente é diretor médico técnico da operadora do Círculo Saúde. Tem uma carreira com a gente aí de 30 anos, ou seja, está com o Hospital do Círculo desde a sua fundação, né? Muito obrigado, Caloni. Eu que agradeço a oportunidade de poder expressar o meu agradecimento ao Hospital do Círculo e ao Círculo Operário por esses 30 anos de hospital, mas mais algum tempo ainda dentro da operadora,
porque eu estou em Caxias desde 1987 atuando. Então, isso eu só tenho que agradecer à instituição, e isso sempre foi uma palavra minha. Eu estou na época de retornar às chances e às oportunidades que a instituição me proporcionou no início da minha carreira médica e de estar atuante ainda dentro da instituição, com todo o prazer e com toda a alegria que eu tenho, com algumas brigas que a Isabel sabe, né? Então, assim, Faz parte, mas né? faz parte, mas é sempre para que o objetivo melhor se obtenha no sentido de dar aos nossos beneficiários um melhor atendimento. Então, eu agradeço ao Círculo e sempre presto homenagem. Eu tenho absoluta certeza que hoje em dia as pessoas esquecem de olhar para trás e olhar quem começou. Nós temos que prestar isso aí, porque se hoje nós temos isso e amanhã as pessoas que estarão no nosso lugar não olharem para trás, para aquilo que foi feito, elas não terão ideia do sacrifício que foi feito. Eu gosto de uma frase maravilhosa do Isaac Newton, que eu sempre cito, que reflete exatamente o pensamento. Se eu enxerguei mais longe, é porque eu estava sob ombros de gigantes. Então, os 30 anos é só uma criança que está nascendo e que vai ter muitos anos pela frente. Então, estamos aqui para construir esse futuro, ou de deixar um legado, de deixar um futuro para as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado ao Círculo Operário pela oportunidade de poder expressar isso. Que bom, muito obrigado, Isa, Calone, pela presença aqui. Essa foi mais uma edição do nosso podcast Por Dentro do Plano, uma produção do Círculo Saúde. Uma edição muito especial, que tratou aqui sobre os 30 anos do nosso Hospital do Círculo, agora completados em 2025. Você pode ficar por dentro das novidades, dos temas de saúde, tudo que envolve a nossa área, no nosso podcast Por Dentro do Plano. Siga as nossas redes sociais, Por Dentro do Plano e Círculo Saúde. Muito obrigado e até a próxima edição.